Paz de Jesus, irmãos. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos um assunto que, ao meu ver, é pouco compreendido, mas eu quero, junto com os irmãos, meditar um pouco nesse aspecto. Há uma discussão se o templo que está para ser construído em Jerusalém é o templo do anticristo. Alguns dizem isso, né? E tem alguns irmãos que ajudam Israel dando ofertas para que se construa, e outros criticam. Olha, você está ajudando o diabo. Não, isso é pura falta de conhecimento. Então eu quero compartilhar com o irmão a respeito dos 7 templos de Deus. Sete templos de Deus que a Bíblia menciona com toda clareza. Amém? E citar cada um deles de uma maneira rápida. Nós sabemos que o Senhor Deus, nos seus projetos, não é? Que não podem ser frustrados, criou um povo. O povo de Israel não é o povo escolhido, como alguns afirmam, porque escolhe-se quando você vê um no meio de outros. Israel não existia, irmãos. Israel foi gerado. Por exemplo, se você perguntar a respeito de Abraão, bem, tudo bem, Abraão é o pai dos que creem, é o primeiro homem da era moderna que nos traz informação sobre o Todo-Poderoso, mas quem de fato foi feito o povo de Deus foi Jacó, que foi mudado para Israel. Então Deus gerou em Jacó um povo para ele, e tolo que não reconhecer que Israel e o judeu é esse povo. Sim, eu sei que nem todo judeu é agradável a Hashem, e tanto é que por isso sofrem muito até hoje, não é? Apesar que o quadro mudou, mas sabemos que está para vir tempos difíceis, segundo os próprios profetas de Israel. Tá bom. Então, quando Deus gerou o povo de Israel, o Senhor Deus falou a Abraão. Olha que interessante, que a descendência de Abraão, ele não falou a Jacó, falou a Abraão, que a descendência de Abraão seria escrava. Bem, Abraão falou para Isaac, porque foi relatado, Isaac falou a Jacó, isso passou para a história. E o povo de Israel, como de fato, desceu ao Egito por causa da fome. E depois daqueles 430 anos, Deus mandou Moisés, libertar o povo de Deus com mão forte. E foi o que aconteceu. Nós sabemos dos grandes feitos aos nossos olhos, grandes feitos de Hashem, porque eles não são tão grandes feitos assim quando você olha para o próprio Criador. Você não pode imensurá-lo pelo Mar Vermelho, que foi extraordinário, mas ele é muito, mas incomparavelmente maior do que tudo isso. São sinais que para Deus não são lá, são milagres para nós, grandes sinais e maravilhas, mas para Deus é o natural dele, para Hashem, ele é o Hashem criador. Não é? Ele criou os mares com a dificuldade em abrir um trechinho, não é? Bem, então quando o povo de Israel sai do Egito, o Senhor Deus faz, é curioso que ele, ao invés de Israel subir em direção ao norte, ir direto para Canaã, Deus faz com que ele desça e vá atravessar o Mar Vermelho, não é? Porque em cima não tinha Mar Vermelho, mas Deus o levou ali por 2 motivos. Primeiro, para mostrar o poder dele. Segundo, para destruir os inimigos. O Mar Vermelho é uma figura muito gloriosa para os santos, não é? Que representa o extermínio dos opositores. Quando Israel sai do outro lado, ele sai na Arábia. Bem, ao invés de ele subir paralelo ao Mar Vermelho em direção ao norte outra vez, não. Ele dá uma volta e vai lá por trás, vai quase na Mesopotâmia e vai lá no norte lá da Jordânia e vai, enfim, ele vai dar uma volta enorme, depois desce até chegar outra vez em Israel.
Nesse percurso, o Senhor Deus chama Moisés e fala assim: olha, tinha a arca, você fará uma tenda, uma casa, um tabernáculo, uma casa, uma moradia, e você deu as medidas e como deveria ser feita, com os detalhes e tal, e todos esses detalhes são sinais proféticos, e a arca ficará ali. Então, o primeiro templo foi o tabernáculo de Moisés. Muito bem, nós sabemos que depois do tabernáculo de Moisés mudou-se, e aí vem o rei Davi. E nos dias do rei Davi, sabemos que a arca não estava dentro de um tabernáculo, mas estava na casa de Obed-edom, não é? E depois foi levada para outro lugar e finalmente foi levada para Jerusalém, aonde Davi construiu um tabernáculo. Na verdade era uma cobertura, um tecido que cobria, e a arca ficava totalmente exposta. Este é o segundo. Então, o tabernáculo de Davi. No livro de Atos, capítulo 15, Tiago, irmão carnal do Salvador, diz a respeito da conversão dos gentios, que era o tabernáculo de Davi que estava sendo reedificado. Aí a pergunta é: por que cita o tabernáculo de Davi sendo reedificado com relação à salvação dos gentios? É porque é público, não está oculto, não é para uma elite religiosa, não é só para sacerdotes que têm um privilégio absoluto, absurdo, de só ele ver aquilo, mas para toda a gente, não é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, eis o tabernáculo de Davi. Mas também não ficou aí, e o filho de Davi veio e criou a terceira moradia, que agora é chamado de templo. O templo que construiu Salomão, que foi uma obra extraordinária, e no dia da consagração sabemos que a glória desceu ali, mas este templo não ficou em pé muito tempo. Quando veio Nabucodonosor, destruiu o templo, não é? E levou os utensílios e tal, e o povo ficou cativo lá na Babilônia 70 anos. Na volta do cativeiro babilônico é erigido novamente, então, o quarto templo, não é? Vamos chamar de o templo de Zorobabel, né? Nos dias de Neemias e Esdras. Então foi ali erigido o quarto templo, que a glória de Deus era muito presente nesse quarto templo também, foi maravilhoso. Mas o quarto templo deu lugar ao quinto templo, que foi o templo de Herodes, não é? Herodes, que era meio judeu e meio romano, ele constrói o templo, refaz em cima das ruínas do templo de Salomão, ele refaz, e também de Zorobabel, ele refaz uma grande construção e aumenta bastante aquela construção, de maneira que se sabe que era uma obra gigantesca, mas também, por profecia de Yahushua HaMashiach, foi destruído no ano 70, não é? E este foi o quinto templo. Agora vem o sexto templo, que é o templo da tribulação, que está para ser edificado agora. Bem, aí alguém fala assim: esse é do anticristo. Não, não é do anticristo. Olha o que a Bíblia diz: que o anticristo se assentará no lugar de Deus como sendo de Deus. E quando então, no Apocalipse, diz para o anjo medir o templo, fala o templo de Deus. Apocalipse chama o templo da tribulação perdão, de o templo de Deus. Então falou que o átrio externo foi dado às nações para pisar, mas interno não. Alguém diz assim: o anticristo vai sentar-se no templo. Não vai sentar-se lá, porque Deus nunca, jamais sentou no templo, não tem nenhuma cadeira. Qual é o lugar que a Bíblia está se referindo? Sentar-se-á no lugar de Deus, como querendo ser Deus. Ele está dizendo sobre o governo de Israel. Então dá a entender que o anticristo sentar-se-á no Knesset, lá no palácio do governo, não é? E claro que ele terá acesso ao templo.
E claro que ele receberá reconhecimento, louvores e até adoração lá no templo, não é? Mas o judeu não é tão tolo assim de achar que vai ter um trono lá e que eles vão adorar essa criatura no templo. Não, o judeu não é maluco, o judeu não é tolo a esse ponto, não é? E eles só vão descobrir que o anticristo é o anticristo, isso já no 6º templo, não é? Que é esse agora da tribulação, quando ele romper o pacto. Então, quer dizer, durante esse tempo, o anticristo não fará nada que chamará atenção para dizer que ele está fazendo alguma coisa que afronta a santidade do Todo-Poderoso. Então nós temos aí o 6º templo, que é o templo que está para ser construído. Porém, haverá um outro templo, que é o templo de Ezequias, que fala no templo do milênio. Bem, não diz que exatamente o templo da tribulação será destruído. Dá a entender que os ímpios destruirão tudo em volta, não é? E que ficará lá uma parte pequena, que é onde provavelmente seja visto como templo. No milênio será então restabelecido o 7º milênio. Deste templo do milênio de Ezequiel, diz que as águas sairão debaixo do templo e sararão a terra. Este é o 7º templo. Mas ouça, agora há um templo que estará acima de todos eles, que é a Nova Jerusalém, que ela ficará na atmosfera, porque haverá novos céus e nova terra, e esse novos céus e essa nova terra terá uma nova dimensão, não é? Esse domo que nós conhecemos não existirá mais, os céus se abrirão e veremos, os seres humanos na terra verão a Nova Jerusalém com o seu espetáculo glorioso, multicolorido, e que fará com que todo o universo viva de acordo com a sua glória. Ora, se o sol produz alimentação para os humanos, você imagina a glória da Nova Jerusalém sobre a face da terra. Você imagina a fartura, você imagina a criação, que beleza. Então, irmão, ânimo, porque estamos para ver o que há de melhor que Deus criou para nós. Então, se alguém perguntar e falar assim, não, olha, o templo da tribulação é do anticristo. Não, o anticristo não tem nada. Pare de dar coisas para o diabo, meu amigo. Pare de falar do diabo, não é? Pare de, o homem forte aonde? Onde é que está na Bíblia, não é? Não, o principado, a Bíblia diz que Deus os despojou, querido. Pare com isso. Vamos fazer batalha espiritual contra aquele, já foi destronado, já foi despojado. Creia no Evangelho, pelo amor de Deus, povo de Deus, acordem. Pare dessas religiosidades satânicas, doutrinas de demônios. Nada mais, nada menos é do que isso. Congresso de batalha espiritual, congresso de Satanás enganando o povo de Deus, e se possível fora, até os escolhidos enganariam. O doutor fulano pode ser um querubim que venha. É um congresso satânico. Isso não procede do Evangelho. Jesus em nenhum lugar mandou fazer isso. Quando vocês orarem, ore ao Pai que está em secreto. Ao Pai. Eu estive no lugar assim, agora, diabo tal, eu te ordeno. Rapaz, é uma patifaria. Você acha que eu vou então perder minha paz para ficar falando com o capeta? Irmão, vamos acordar e voltar ao Evangelho. O que tem pela frente é glorioso. Igreja, rejubila, alegra-te, porque o Senhor Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus te abençoe e a gente se vê na próxima, se o Senhor permitir. Amém.